O Menino do Dedo Verde, capítulo 16, no qual se sucedem as mais espantosas notícias. Todo mundo sabe que os jornais só falam de guerra usando letras maiúsculas. Essas letras ficam enfileiradas num armário especial. E era justamente diante desse armário de maiúsculas que o diretor de O Relâmpago de Mirapólvora, diário bem conhecido, sofria terríveis hesitações. Ia e vinha, suspirava, enxugava a fronte, o que é sempre sinal de emoção e perplexidade. O homem estava muito contrariado. Mal pegava uma grande maiúscula, dessas que são reservadas para as grandes vitórias, logo a punha de lado. Ora escolhia uma das maiúsculas médias, que servem para as guerras que se arrastam, para as expedições que não terminam, para as retiradas imprevistas, mas essa maiúscula também não servia. Voltava para o armário. Num certo momento, pareceu decidir-se pelas pequenas letras capitais, que se usam para as notícias que põem todo mundo de mau humor, como um novo imposto sobre as compotas, ou falta de água por 2 dias, mas essas letras também não serviam o caso. O diretor de O Relâmpago suspirava cada vez mais fundo. Realmente era um homem no auge da contrariedade. Ele devia anunciar aos habitantes de Mirapólvora, seus fiéis leitores, uma notícia tão inesperada e tão grave consequência, que não sabia como se arranjar. A guerra entre os Volás e os Vai-te-emboras havia fracassado. E quem poderá convencer o público de que uma guerra possa parar de repente, sem vencedores, sem vencidos, sem conferências internacionais, sem nada de nada? O pobre diretor teria gostado de imprimir em toda a extensão da primeira página um título sensacional, como, por exemplo, Fulminante Avanço dos Volás ou Irreversível Ataque das Tropas dos Vai-te-emboras. Mas isso era impossível. Os repórteres enviados até a pastilha cor-de-rosa eram categóricos. A guerra não acontecera e seu fracasso põe em questão a qualidade das armas fornecidas pela fábrica de Mirapólvora, assim como a competência técnica do Sr. Papai, de suas oficinas e de todo o pessoal. Em suma, tratava-se de um verdadeiro desastre. Experimentemos, com o diretor de O Relâmpago, reconstituir o desenrolar dos trágicos acontecimentos. Plantas trepadeiras e colantes se tinham enraizado nas caixas do armamento. Como se meteram lá? Por que razão? Ninguém podia explicá-lo. A era, a briônia, a campanilha e a erva de passarinho formavam em volta das metralhadoras e dos revólveres um espesso emaranhado que o visgo do membro negro vinha agravar. Essas caixas, tanto os Volás como os Vai-te-emboras, acabaram desistindo de recuperá-las. Os repórteres, nos seus relatórios, frisavam a ação particularmente nociva da bardana, erva medicinal cujos bagos vermelhos são munidos de ganchos. A bardana se alastrara pelas baionetas. Que fazer com fuzis que desabrochavam com baionetas que não mais espetavam e que os mais belos buquês privavam de toda eficácia? Só jogando no lixo. Igualmente inaproveitáveis os magníficos caminhões, tão conscienciosamente listrados de cinza e amarelo. Espinheiros, carrapichos e urtigas de toda espécie brotavam fartamente nos assentos, provocando imediata urticária nos motoristas. Foram eles, aliás, as únicas vítimas da guerra. As brancas enfermeiras condenaram a imobilidade e as compressas mornas esses pobres soldados, que cruéis comichões impediam de sentar. Situa-se aqui o lastimável incidente causado por uma espécie de não-me-toques, que uma humilde flor do campo possa desencadear o pânico entre combatentes. Isso se explica facilmente quando sabemos que é provida de cápsulas que explodem ao menor contato. Os motores estavam repletos dessa planta, que pulava no carburador das autometralhadoras e no reservatório das motocicletas.
Mal se dava partida, a menor pressão do acelerador, produziram-se e propagaram-se surdas explosões que não causaram mais leve dano, mas abalaram fortemente a moral das tropas. Passemos aos tanques. Tinha as torres bloqueadas, roseiras bravas, as quais se misturavam às madressilva e às buganvílias. Lançavam raízes, cachos, pedúnculos e ramos espinhentos em torno das engrenagens. Os tanques, portanto, estavam também fora de combate. Nem um só aparelho fora poupado pela misteriosa invasão. Surgiram plantas por todo lado, plantas teimosas, ativas, como que dotadas de vontade própria. Nas máscaras contra gases desenvolvia-se a aquileia externutatória. O repórter do Relâmpago garantia que a 1 metro dessas máscaras as pessoas já se punham a espirrar cerca de 50 espirros. Ervas mal cheirosas se alojavam no interior dos porta-vozes. Os oficiais tiveram que renunciar a essas cornetas onde cresciam arruda e alho de urso. Mudos, imóveis, impotentes, os 2 exércitos haviam estacado um diante do outro. As más notícias, As más notícias voavam. O senhor papai já estava a par de tudo, e nem imaginamos em que estado de desespero. Suas armas floresciam como acácias na primavera. Mantinha-se em constante contato com o diretor de O Relâmpago, que lhe fazia a leitura pelo telefone dos mais pungentes telegramas. Só restava uma esperança: os canhões, os famosos canhões de mira pólvora. Pois, como dizia o senhor papai, 2 exércitos imobilizados podem ainda entrar em combate desde que dispunham de bons canhões. Esperou-se até a noite. Um último telegrama desfez todas as ilusões. Os canhões de mira pólvora haviam atirado, não resta dúvida, mas haviam atirado flores. Uma chuva de amores perfeitos, papoulas e miósites. Abatera-se sobre os contingentes dos voulás que haviam respondido, inundando os vai-te-emboras de gerânios, margaridas e beijos. Um general tivera o quepi arrebatado por um buquê de violetas. Não se conquista um país com rosas, e as batalhas de flores nunca foram levadas a sério. A paz foi imediatamente concluída entre os voulás e os vai-te-emboras. Os 2 exércitos se retiraram, e o deserto cor de pastilha cor-de-rosa foi devolvido ao seu céu, à sua solidão e à sua liberdade.